Iniciaremos agora o nosso terceiro painel. Esse painel que tem o tema Além dos Perímetros, integrar segurança com uma arquitetura de malha em Cybersecurity. Nesse painel nós contamos com Fernando Correia, gerente de operações e serviços de TI da Unimed BH. Obrigado, Fernando, pela participação. Convidamos também Maurício Veloso Schwartzman, Head de Segurança e Proteção de Dados, Sucesso, Minas Gerais. Participam conosco virtualmente Dorimar Mandato, diretor de TI da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Também virtualmente Felipe Jordão, System Engineer da Palo Alto Networks, que participa conosco online. Boa tarde. Para conduzir os trabalhos, convidamos mais uma vez Graça Semold. Boa tarde, Graça. Obrigada, boa tarde. Muito bem. Eu estava ali sentada pensando o que é mais difícil, é ficar antes do almoço ou depois? Eu acho que é depois, né, gente? Todo mundo tomou um cafezinho, pelo menos? Estão ligados aí? Vamos lá, né? E vocês, da plateia online? Aí está mais fácil, né? Fala sério, aí para vocês está mais fácil, né? Mas não tem nem desculpa para vocês não estarem já aí conectados conosco. Muito obrigada. Obrigada também a participação aqui de vocês presencialmente, depois de 2 anos aí, fazendo sempre nossos trabalhos aí pela internet, né? Então, agora estamos presencialmente, muito bom. E obrigada também, Dorimar, Jordão, por estarem aqui com a gente nesse nosso modelo híbrido, sensacional. Vamos, então, dar início ao nosso painel. Esse tema, eu trouxe até também aqui algumas considerações sobre esse assunto. Eu comecei a ouvir falar sobre essa tendência, né? O Gartner sempre dá esse pontapé nessas tendências, né? E a gente tem que ficar acompanhando. Mas antes mesmo disso, a gente já vinha conversando muito nos nossos painéis e mesas redondas sobre a infinidade de soluções de segurança que existem hoje. A arquitetura de segurança. E muitos falaram, Graça, isso aí é história. A gente começou no modelo onde a gente tinha um problema e comprava uma tecnologia para resolver. E aí essa solução resolvia só parte do problema. Mas como essa parte era muito importante, a gente continuava com a tecnologia, mesmo que ela não estivesse nos atendendo ou estivesse sendo utilizada em 100% da sua capacidade. E com isso, né, são muitas soluções de segurança. Então, o Gartner começou a preconizar e a pesquisar sobre isso, e ainda no período da pandemia, se não me engano, ele soltou um dado muito interessante, uma pesquisa onde 78% dos líderes de segurança acusaram mais de 20 a 30, em alguns casos até 40 soluções de tecnologia, de segurança na sua arquitetura. E somente 16%, não, na verdade, somente 12% é que tinham um número menor de soluções. E aí o Gartner resolveu começar a ouvir um pouco essas empresas que estavam trabalhando com um número menor de soluções. E muitas delas estavam no movimento, né, chamado de MESH, que é esse movimento de você concentrar as soluções e as arquiteturas. E o Gartner tem preconizado isso como uma tendência forte da segurança no futuro. Só que isso é uma discussão relativamente nova, a gente está trazendo esse assunto esse ano para o Security Leaders, discutimos isso em Porto Alegre, no Rio não discutimos, trouxe aqui para BH. Então, eu queria começar ouvindo você, Fernando, você olha não só segurança, né? Se eu não me engano, você cuida de TI como um todo. Eu cobri TI durante anos, fui diretora editorial do Compare World, e me lembro dos CIOs passando por um processo muito semelhante,
quando falaram lá que TI era negócio, que TI não importava, né? O que importava era o negócio, e todo mundo olhou para as suas arquiteturas e falou, nossa, a gente é muito operacional, a gente tem uma quantidade absurda de produto, e realmente o setor de TI concentrou muito. Hoje a gente conta nos dedos aí os players de tecnologia da informação. Então, assim, como é que você está vendo esse movimento hoje na segurança, né? Tem uma quantidade grande de players, uma quantidade grande de soluções. Você considera também que é um momento de olhar para essa arquitetura e ter uma noção um pouco mais clara de como que isso vai evoluir? Primeiro, Graça, eu queria agradecer o convite, né? Essa é a primeira vez que nós nos encontramos presencialmente, já participei com você outras vezes. Até passei pelo Fernando, direto assim, falei, gente, eu estou passando algumas saias justas, né? Nesses eventos presenciais. Gente, 2 anos olhando todo mundo na telinha, tem horas que eu passo assim e não reconheço, né? É isso, mas assim, de fato eu cuido de outras coisas além de segurança, mas o que eu vejo é que muitas coisas, elas vão acompanhando a mudança do próprio negócio e a tecnologia vem como meio. Então esse movimento da gente falar sobre malha, sobre security mesh, eu acho que ela é a junção de coisas que já existiam com as novas realidades dos negócios. Quando a gente olha para algumas empresas que não tinham sequer o regime de trabalho remoto e hoje elas são 100% de trabalho remoto, já muda muita coisa. Então hoje você não tem que proteger só o perímetro que você conhece, né? Quem é mais antigo de TI sabe que a gente por muitos anos focou em perímetro, depois é o fim das redes, e eu acho que vem acontecendo ao longo do tempo uma mudança significativa nos negócios, e essa mudança também muda a natureza da gestão da TI. E segurança não passa despercebido por isso. Pelo contrário, ela passou a ser fundamental nesse processo, porque hoje a reputação, o valor de marca, a confiabilidade do produto que se consome, ela tem um preço muitas vezes inestimável. A gente estava conversando aqui, o Maurício está num banco digital também, então assim, qual é a credibilidade de uma empresa hoje que nasce no digital? É a reputação, porque antes você tinha lá grandes estruturas físicas, você tinha uma representatividade que ela podia ser tocada pelo cliente. Hoje não é. E como a gente vê que cada vez mais as soluções computacionais, elas são mais complexas, elas têm multicamadas, elas têm uma complexidade tecnológica grande, nada mais normal do que um conjunto de outras tecnologias para protegê-la. Então, sim, essa arquitetura precisa ser vista, essa arquitetura precisa ser avaliada, cada um no seu contexto e na sua abrangência de atuação, e principalmente, não perdendo de vista que tudo isso é para sustentar um negócio. Então não adianta também a gente ficar aqui numa van filosofia de querer a melhor arquitetura, a arquitetura perfeita, a panaceia tecnológica, porque ela também não vai existir. Então tem que ter o pé no chão, olhar a estratégia da empresa, criar a estratégia de computação e de segurança e fazer o negócio andar como ele precisa. Perfeito, Fernando. Eu vou pular para o online para ouvir um pouquinho o Dorimar. Dorimar, queria trazer você para a nossa conversa e entender um pouco como é que você está vendo esse momento em que que a gente está discutindo essa concentração. Mas eu queria colocar um pouco de pimenta aí, Dorimar, nessa discussão. Recentemente, eu participei de um debate sobre esse assunto e um dos participantes, inclusive um líder de segurança, questionou um pouco o fato de que, em alguns incidentes ou em alguns momentos mais críticos que as empresas passam, facilita você ter também um número menor de fornecedores, né? Que hoje você lidar com uma quantidade muito grande de fornecedores também está sendo um desafio. Então, será que esse movimento não tem só a ver com a arquitetura, mas também com a gestão da área de segurança, com a gestão dos próprios parceiros e dessa quantidade de fornecedores? Boa tarde, primeiramente agradecer aí novamente o convite pela Security Leads de participar, tive a oportunidade de participar da última vez, né, do painel, obrigado novamente pelo convite. Então, Graça, eu estava ali na antessala, conversando com o Felipe, trocando uma ideia rápida, mas não deu muito tempo. De fato, a minha característica, né, como governo,
realmente a gente precisa das seguranças por conta de sistemas que ficam legados, são vários sistemas que vão sendo criados dentro do governo, e a gente tem que lidar com um e com o outro. E assim, a quantidade de fornecedores de tecnologia, de segurança, de aplicação, de defesa, machine learning, enfim, tem uma tendência muito grande, está crescendo muito. E eu estava conversando exatamente isso com o Jordão, a dificuldade que a gente tem hoje de escrever um termo, de contratar, é que às vezes a gente vai contratar isso já no modelo velho, né? A gente escreve um momento, né, dentro do que a gente está precisando naquele momento, e aí a curva do governo, não é só a minha, mas em toda a camada de governo, é muito grande de contratação. E quanto mais complexo é o projeto de TI, seja lá qual for, mas no meu caso a tecnologia, mais demorado porque eu tenho inúmeras soluções que eu preciso compor e colocar isso dentro de um material, né, dentro de um termo que a gente chama aqui, e eu preciso que tenha também competitividade, né, entre vários players. Se eu não tiver uma coisa que um player não atende, o outro não participa, e tem aquela confusão gigante para a minha área técnica, né, que a gente tem que escrever de acordo com o que o mercado está oferecendo e que todos atendam. Então, assim, a gente sabe que é um momento crítico para a área de segurança, mas, assim, olhando até o Gartner, ele não aconselha depender de um único player. A gente tem que andar dentro das regras do que está acontecendo no novo momento de TI. Né? O Jordão falou um negócio muito legal. A gente está vivendo um momento agora, mas não é nem o mercado que está pressionando isso, é a tecnologia que pressiona. Né? Hoje a gente tem uma camada de segurança que atende, mas o que vem pela frente? Tem inteligência artificial, tem machine learning. Então, assim, depender de um único play também já não é mais a solução. Então, assim, a gente perceber que uma plataforma para tratar os incidentes é legal, é importante, mas, assim, tem que navegar em algumas soluções para não ficar dependendo só de uma solução, de um determinado parceiro ou fornecedor. Essa colocação, muito bom, excelente, Dorimar, esse contraponto. Essa colocação do Dorimar era exatamente, Maurício, um ponto que eu ia trazer. Nessa discussão, que é uma questão aí que tem vários pontos aí para serem considerados, além dessa questão de você ter que se relacionar com um número cada vez maior de fornecedores, por outro lado também tem esse aspecto que o Dorimar trouxe, que o próprio Gartner recomenda, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você também não deve ter cuidado para não ficar também na mão sempre de um único fornecedor, o que eu acho que é difícil hoje em segurança pela quantidade de players. Mas, na sua opinião, onde é que está o ponto maior de atenção? Onde você vê aí o caminho para evoluir para algo que seja, né, o futuro aí em termos de arquitetura de segurança? Boa tarde, Graça. Obrigado pelo convite. Boa tarde. É um Obrigada. prazer falar no painel. Trata um tema muito interessante. De certa forma, ele é meio polêmico, né? Em Exato. alguns casos. Mas Exato. Quem me conhece aí do mercado sabe que eu gosto da polêmica. Quando tem uma pimenta maior, a gente gosta. É por isso que ela chamou nós dois, Maurício. É verdade. Só não vale ter conversado antes ali nos bastidores e não trazer para cá, né? A gente está preocupado com uma possível queda amanhã, né, Fernando? Mas depois a gente discute isso daí. Na minha visão, assim, a gente tem um conceito histórico que precisa ser lembrado, que acho que de uns 5 anos para cá a gente saiu muito. Nós entendemos, né, que aquele modelo tradicional de segurança não era suficiente mais para resolver o problema que a gente enfrenta. E isso passa muito pela transformação dos próprios fornecedores. Né? Então, você olha o portfólio da Palo Alto, nosso colega está aqui há 5 anos atrás, e olha o portfólio da Palo Alto e dos outros players que fazem a mesma coisa que eles fazem hoje, mudou muito, né? Tem uma diversidade muito grande de soluções, etc. Eu acho que o ponto de atenção maior nesse aspecto é que durante muito tempo nós abordamos a adoção de soluções tecnológicas no modelo da moda. Eu preciso ter uma solução de segurança Y com o fornecedor, a X com o outro, e às vezes você tem um fornecedor que consegue te entregar aquilo de uma maneira integrada, que facilita a sua gestão, mas nesse caso você precisa analisar qual é a capacidade desse player para te atender.
E aí, com a chegada de muitas tecnologias emergentes, comparar o quadrante do Gartner aí de 2 anos atrás, Exato. o cara que estava dominando, hoje ele já não é mais o que está lá no topo da pirâmide deles. E aí a gente começa a perceber que essa abordagem tradicional e modista, ela não é também adequada a todos os segmentos. Eu venho do segmento financeiro, seguradora, que a gente é altamente regulado, Ricardo Leocádio está aqui também, sabe disso. Se tem uma coisa que funciona no Leocádio no Brasil, é o Banco Central, né? Isso a gente estava falando ali. Então, você fala assim com o cara, olha, eu uso solução A, o cara já... Isso. Então, né, a SUSEP também funciona muito bem nesse aspecto. O que a gente observa, assim? Que é possível consolidar o seu perímetro de segurança unindo algumas soluções ao mesmo player. Entretanto, a gente tem que saber onde esses caras são bons. Quem que você atende, o que você já enfrentou e etc. E aí vai uma coisa que a gente precisa colocar entre parênteses aqui. O Abian trouxe isso na palestra dele, é verdade. A gente está tendo muita solução repetida, que faz a mesma coisa. Eu estava discutindo hoje pela manhã, antes de vir, falei, cara, isso aqui não faz sentido nenhum você ter uma solução específica para tal, se você já tem isso integrado em outra solução e que te atende bem. E estudando a anatomia dos últimos ataques de grandes proporções no mundo, e teve um vazamento, né, do ContLeaks aí quando começou a guerra, quando o grupo hacker brigou, e divulgaram, né, um dos 2 membros divulgaram lá o modus operandi do grupo. Em todos os ataques que eles cometeram de grandes proporções, as empresas estavam municiadas de tudo que era top do mercado para proteção. Tudo. Tudo. As melhores soluções estavam lá. Só que o controle não foi efetivo. Falhou, passou, ninguém olhou, ninguém viu o alerta, ninguém configurou bem, o antivírus estava no modo learning lá, ninguém olhou para aquilo, enfim. Então, eu acho que é uma necessidade que o mercado tem de desenvolver os fornecedores dentro do seu aspecto, dentro do seu contexto e daquilo que faz sentido para você. Não existe o estado da arte de imediato, é uma questão de amadurecimento contínuo. Muito bom, Maurício, excelente essa abertura, Jordão, ouvindo aí o lado cliente, né? E entendendo aí que quando a gente fala desse processo de consolidação, né, Jordão, a gente vê que tem muitos desafios, né? E um deles, eu acho que está exatamente nesse aspecto também final que o Maurício colocou, né? Muitas soluções se propondo a fazer coisas muito semelhantes, mas que, na verdade, quando você avança alguns passos, você vê diferenças, porque são empresas que trazem também DNA, ou DNAs diferentes, né? Então, como é que você está vendo esse movimento hoje, Jordão, no mercado? Quer dizer, como é que você avalia e também qual é o desafio da indústria, né? Da indústria de segurança que está nesse mercado e também vivendo um momento que a gente já observa algumas consolidações, né? Algumas aquisições, merges, quer dizer, no fundo, a indústria também se movimenta um pouco na linha do próprio mercado cliente também, né, Jordão? Exato. Bom, antes de mais nada, boa tarde a todos. Por questões alheias à minha vontade, eu não estou hoje aí com vocês, Graça, mas eu agradeço muito por esse convite, que é sempre muito bem-vindo. Está nesse modelo híbrido, né? Pois é, olha como a tecnologia ajuda, né? O modelo híbrido aqui conseguindo suprir maravilhosamente, né? Esse problema que aconteceu hoje de logística. Mas foi um ponto muito interessante, né? Que você trouxe agora, né? O que a gente tem é que eu vou dar um passo talvez para trás, né? O Maurício trouxe um ponto extremamente relevante, né? Hoje, quando a gente olha as grandes empresas, né, e dependendo do porte da empresa, às vezes não precisa nem ser tão grande assim, muitas vezes a gente percebe que o problema não é a falta da tecnologia. A empresa, ela não deixa de ter a tecnologia, mas o que existe, sim, são alguns gaps que são muito relacionados, primeiro, à gestão desses ativos de tecnologia, né? Então, são ativos até que, às vezes, eles são muito bons para determinadas funções, mas que eles não estão bem configurados, não estão bem implementados, ou ainda que aí cai no segundo ponto, que é a diversidade que existe, né, de fabricantes, e eles não estão bem integrados, né? Por isso que essa questão de você ter muitos silos de tecnologia, isso já vem sendo discutido há muitos anos, né, da dificuldade que você tem de conseguir integrar, né, para entregar o nível de segurança necessário para as empresas.
isso acaba trazendo um gap muito sério, né? Um problema muito sério na segurança, porque muitas vezes algumas coisas que deveriam trabalhar em conjunto acabam não trabalhando da forma necessária, e daí a gente vem vendo o mercado se transformando, né? Como você falou, vendo essa necessidade, e também, como o Maurício citou, né, o portfólio de alguns fabricantes desse mercado de cibersegurança, os maiores pelo menos, cada vez mais diversificados, para tentar entregar uma plataforma, né? E qual que é a ideia da plataforma? A ideia da plataforma é que você consiga ter uma visibilidade, né, e uma proteção que ela seja pervasiva, que você não tenha só uma proteção de nicho, né? A gente hoje sabe que existem tecnologias que antigamente existiam empresas que viviam em função dessa tecnologia, o único produto da empresa era essa tecnologia, e hoje essa tecnologia ela é uma funcionalidade numa solução maior, num produto maior. Então, a gente tem visto essas consolidações porque é um movimento natural desse mercado que, historicamente, é tão fragmentado, né, como você mesma falou. Para cada problema, uma solução, e isso foi algo que foi sendo aprendido ali de forma empírica, né, pelo mercado, com cada uma dessas soluções muito pontuais, e dado que a gente hoje não tem a bala de prata, acredito que a gente continua não tendo e não vai ter, né, é um problema complexo demais para a gente resolver com uma solução só, e a gente tem esse ambiente tecnológico cada vez mais diverso, né? Onde estão os usuários? Em qualquer lugar. Onde estão os dados? Em qualquer lugar, né? Então, tudo isso traz uma necessidade de você ter, de fato, uma plataforma, né? Essa plataforma, ou um mesh, né? Basicamente precisa, entendemos na Palo Alto, consolidar essas informações do seu ambiente, seja na nuvem, seja no endpoint, seja na rede, e permitir a integração de terceiros, porque, enfim, como não existe a bala de prata, você vai precisar ainda de outras plataformas conversando, né? Então, em resumo, a tecnologia, ela vem, sim, melhorando ou se adequando a essa necessidade de prover uma plataforma e quebrar os silos. Mas ainda tem um passo anterior, que é essa questão muitíssimo importante da gestão, né? Porque sem a gestão de segurança, a gente falou sobre isso, inclusive, no outro Security Leader, né, aqui do Rio, isso. Você acaba tendo um gap seríssimo, e não é um gap tecnológico, né? Perfeito. Vamos avançar mais um ponto, antes de trazer perguntas e sacudir um pouquinho a plateia aqui, presencial também, né? Porque após o almoço não é fácil, a gente tem que... Mas o pessoal aqui online já está ligado, vocês já estão mandando perguntas, mas aguardem só mais um pouquinho, porque nós temos um ponto importante aqui para discutir. Vou começar, então, com o Fernando, agora dando um passo adiante. Fernando, na sua opinião, quando a gente avança nesse processo, digamos que está numa jornada mesh, como diz o Gartner, né? O legado de segurança é um legado fácil de deixar para trás? Porque uma das discussões é essa. Em TI, algumas coisas foram fáceis de deixar, né? Desligou, faz dançar. Eu acompanhei um pouco isso, mas depois teve uma volta, né? Eu me lembro do... Gente, eu me lembro do downsize, que o pessoal avançava, desligava, depois, opa, não é bem isso, volta. Foi um movimento, né, que muitos se lançaram e depois tiveram que voltar. Será que com segurança não é um pouco mais complicado? Mesmo que esteja ali uma tecnologia sendo usada assim, não toda a sua capacidade, 10%, 20%, mas está ali, né? Está funcionando. Eu vou responder sua pergunta, Graça, mas eu queria deixar uma provocação para a gente pensar. Vai deixar para o Maurício. Quando nós falamos, por exemplo, de portfólio de empresa, a gente vê que tem muito player que sai crescendo de forma agressiva, sai adquirindo soluções que são, às vezes, muito nichadas para aumentar o portfólio e, principalmente, para caber dentro do quadrante do Gartner, porque o Gartner vai lá e fala, eu só avalio se o cara vender A, B, C ou D, e as grandes Big Techs vêm comprando, e aí é onde eu acho que tem um ponto de atenção muito grande. Nesse processo, quando a gente fala de ter múltiplas plataformas, ou múltiplas soluções de um mesmo vendor, a gente tem que entender como isso foi concebido. Porque senão isso vira uma colcha de retalhos, toda remendada,
porque foi saindo, adquirindo uma série de outras empresas para formatar portfólio. Então, eu acho que fica uma provocação para a gente pensar sobre isso também, o como isso aconteceu. Tá. Agora, voltando para a sua pergunta, eu acho que o legado de segurança não é difícil de abandonar, não. O grande problema é que o difícil de se abandonar é o legado corporativo. Porque quando a gente olha para o legado, quando você fala de uma empresa que nasceu aí no mundo tech, vamos dizer assim, né, que ela já nasceu 100% digital ou muito próxima disso, tá lindo. Você nasceu 100% em cloud, sua arquitetura de desenvolvimento de software já contempla uma esteira de desenvolvimento seguro, você já usa soluções em cloud, mas e pega uma empresa de 52 anos, que é como eu represento. Essa empresa tem uma vida, ela tem toda uma história tecnológica contada. Essa é muito difícil de se abandonar. Só que ela não pode ser negligenciada, porque como o nosso amigo falou aqui, hoje os negócios, eles estão em todos os lugares. Os bancos estão nos celulares, as empresas de serviços estão no celular, está tudo na mão do usuário. E em muitos dos casos, a gente só consegue fazer isso fazendo um mundo legado, que é o que sustenta o core corporativo do dia a dia, ligado a várias outras plataformas que são desenvolvidas ao longo do tempo. E, às vezes, esses legados aí da alta plataforma, a gente estava discutindo aqui hoje, como é que você protege um mainframe de forma eficiente? Como é que você faz uma atualização, um hardening, numa estrutura de plataforma alta que seja eficiente? E aí você começa a gerar uma arquitetura extremamente grande, extremamente complexa, cheia de detalhes que, se não tiverem muito bem concatenados, o número de vulnerabilidades é extremamente alto e isso te expõe a um grande risco. Então, eu acho que abandonar conceitos, abandonar questões filosóficas e arquiteturais não é o problema. O problema é que esse legado trouxe um negócio até aqui. E não é isso que vai levar o negócio até um outro ponto, mas isso precisa ser respeitado e cuidado. Muito bom. Maurício, temos 2 pontos aí importantes, né? Eu fiz uma pergunta relacionada a legado, mas eu achei muito interessante também a provocação do Fernando em relação a esse movimento da indústria, né? A indústria tem que acompanhar, né? E muitas vezes, nesse processo, você precisa montar uma arquitetura e uma plataforma e sair agregando ali, adquirindo soluções e tudo. Esse é um ponto importante de atenção numa jornada de consolidação, né, Maurício? Queria que você falasse sobre esses dois aspectos. É muito importante, né? Eu cito como exemplo 2018, dia 14 de agosto, quando a LGPD foi sancionada pelo Temer, dia 15 era feriado municipal em Belo Horizonte, no dia 16, meu e-mail tinha pelo menos 70 apresentações de empresas, falando assim, adeque a sua empresa LGPD. Tinha um produto... Nem a NPD sabe o que vai ser da LGPD, porque, né, a autoridade foi constituída depois do vigor da lei, então isso chama atenção. O que eu vejo é que os grandes players que têm consolidação no mercado, que foram líderes e etc., eles entenderam que o que eles entregavam não era suficiente mais. E para mudar, para modificar, o cara tem que entender o seguinte, eu vou brigar, isso eu vou apostar, ou eu vou para a lei da arte da guerra, né? Se o cara for menor do que eu vou matar ele, se ele for do meu tamanho, eu vou tentar competir, se ele for maior, eu vou me unir. Então, foi uma oportunidade de mercado de trazer, né, novos produtos ao seu portfólio, novas soluções, só que a gente começou a entender também que as empresas não estavam preparadas para isso. Assim. Então, quando a gente fala desse legado, dessa estrutura toda, os segmentos que são mais regulados, então, até 2018, a gente não viu o Banco Central e a SUSEP falar de segurança cibernética. Os caras começaram a falar porque quando veio a digitalização, fintech, banco digital, os caras tomando o mercado, e falaram, ou eu me transformo, e acompanho, ou eu não vou conseguir me manter competitivo. Né? E aí, a fornecedor ele tem que se adaptar. Imagina, cara, você chega no maior banco do Brasil e ele fala assim, olha, a minha arquitetura era assim, eu vou mudar e você vai ter que mudar comigo. Não vai. Aí o que ele faz? Ele olha para o mercado e fala, quem está fazendo isso? Vou comprar o cara, vou me unir. E nem sempre ele tem esse preparo, porque é uma abordagem diferente. Uma outra coisa que o Fernando trouxe que essa provocação é importante, é a seguinte. Eu tenho um monte de solução na minha empresa, daqui a pouco eu estou criando uma empresa de segurança dentro do meu ambiente para poder administrar tudo que eu tenho, porque eu não consigo resolver aquilo
a operação, a complexidade, né? E botando a última pimenta, Graça. CISO, né, nós que estamos à frente de operação de segurança, a gente precisa entender qual é o nosso papel hoje, né? O papel hoje é o papel executivo. Você vai conversar com o board de empresa, ele não sabe o que é o AF, o que é Firewall de camada 7, UTM, Next Generation Firewall. O cara quer saber assim, se eu for atacado, como que eu vou responder, que dia que eu vou ser, né? Como não ser atacado, a gente escuta isso de CEO direto, né? Como não ser atacado, você fala, ó, sai desse mundo, que esse mundo não existe. Então, isso exige que o time técnico, a nossa capacidade técnica de entrega, né, o delivery, seja conduzido, muito bem conduzido por esses profissionais e por essas empresas que estão ofertando essa infinidade de produtos que a gente tem. Já surgiu aqui, vou começar a trazer perguntas, até porque o tempo vai passando, minha técnica já avisou aqui, minha área técnica que está correndo. O João Marques, ele é do setor financeiro, depois, João, se você puder, identifica, mas a pergunta dele para você, Maurício, é a seguinte, se você acha que empresas que já nasceram dentro desse, entre aspas, modelo digital, se para fazer uma jornada mesh é mais fácil? Não acho. Não? Não acho. Porque ficou parecendo que o Fernando considerou que era um pouco mais fácil, não? Não, eu acho. Porque aqui a pergunta se estende, dizendo, acho que o Fernando acha que é um pouco mais fácil do que as empresas que têm um legado. Só vou pedir o direito da réplica. Tá bom. Na verdade, eu não considero mais fácil a jornada. Eu acho que é mais fácil você ter a abordagem do que precisa ser feito, essa escolha na integração e etc. Mas a minha experiência com o mundo digital, eu passei por 2 momentos da minha carreira recentes do mundo digital aí. Uma nasceu e se transformou digitalmente, foi para a nuvem, achava que estava na nuvem, estava tudo bem, aí me chamou, fui lá estruturar a área de segurança, no dia que eu vi que o cara usava um algoritmo de criptografia defasado para fazer o armazenamento das senhas do cartão de crédito, eu avisei e ele me demitiu, porque ele falou que não estava preparado para escutar aquilo. Então não é uma jornada mais fácil. E a outra, quando eu cheguei, eu vi que existia o seguinte, a arquitetura mudou. E agora? Não, agora eu tenho que fazer tudo que eu tinha aqui lá. Não, você vai ter que mudar a sua arquitetura de segurança toda. Então, não acho que seja mais fácil. Acho que a abertura é mais fácil. A jornada, eu não acho mais fácil. Dorimar, vou trazer você para essa conversa. No governo, na área, no setor público, é mais difícil esse movimento mesh? Muito, muito mais difícil. Eu estou ouvindo aí o Fernando falar, junto com o Maurício, são 2 áreas inclusive, o João Marcos voltou aqui questionando se não é mais uma buzzword aí desse mercado aí, se não mais uma... O que acontece, eu escutei aqui os nossos amigos falarem, eu passei por agora também uma transformação digital aqui dentro da Assembleia Legislativa, acabei de colocar, o que o Fernando falou aí, uma empresa de 50 anos atrás. Imagina você pegar todos os processos que existem dentro de uma administração pública e transformar aquilo que era em papel e colocar agora numa nuvem, e você começar a rodar digital, e aí você ir mais longe, quer dizer, você entrar agora, de fato, no negócio dos deputados, no meu caso, que era tudo votação em papel, em conversa, em microfone. Hoje está tudo digital, o cara bota o dedo, a biometria é facial, e aquilo lá depende de uma segurança que está ligado em uma outra rede que também não estava ligada na minha, porque eu quero proteger a minha, mas eu quero deixar aquilo lá apartado, mas aquilo lá, ele precisa falar com a internet porque vai ser comunicado em real time no portal da Assembleia, em inteligência artificial, enfim, não é tão fácil, eu não posso deixar o legado, eu tenho uma transformação digital acontecendo, mas o meu legado ele não está acompanhando, eu preciso proteger o legado e preciso começar a proteger o que está nascendo agora. Exato. Então, assim, o Fernando falou um negócio legal, o Maurício falou um negócio legal, assim, quem nasceu agora no digital está indo bem, mas da mesma forma que eu tenho um fornecedor de tecnologia que o produto dele já é na nuvem, mas o modelo de negócio que foi implementado aqui em 2015 é on-premise. Então, assim, eu não estou na nuvem, eu estou na nuvem do Prodeste, mas o produto dele está em outra nuvem, eu tenho que tomar conta do produto. Então, assim, realmente é um conflito, né? Eu não consigo fazer isso, não tem a bala de prata, como o Jordão falou, eu não tenho a maestria, né, do negócio. Então, eu preciso estar sempre de olho em tudo.
É muito difícil, ô Graça, dentro da área pública. Não está fácil para ninguém, né? Não está fácil. Mas assim, e colocado muito bem pelo Maurício, o CEO quer saber, o presidente quer saber, não, a gente vai ser atacado, não vai, se for, o que que faz? Então, quando você fala para ele de rede mesh, de não sei o quê, e assim, são palavras técnicas que às vezes não dá nem para você retirar do vocabulário para você pegar um investimento. Olha, eu preciso investir X na segurança do legislativo, porque agora nós estamos rodando praticamente 100% em nuvem, 100% digital, tudo assinado digitalmente, eletronicamente. Então, assim, levar essa conversa técnica para uma camada que não é técnica realmente é complexo. Então, assim, a nossa caminhada está indo devagar, trabalhando com players que realmente já nasceu na nuvem, no digital, mas nós estamos carregando nas costas também tudo que é legado, tentando fazer com que essas coisas se falem, né? E a questão também... Algum nível de integração, né? Exatamente, porque foi falado muito bem pelo Maurício e Fernando também, a quantidade de fornecedores, de players de negócio que está oferecendo as mesmíssimas coisas que você fala, poxa, eu não posso comprar isso porque é exatamente igual o que eu já tenho contratado. Eu não posso sobrepor isso dentro do meu negócio. Ou eu paro com esse cara aqui e começo um novo aqui, ou eu faço as coisas se falarem para que as coisas não se sobrepõem. Né? Eu, no modelo público, eu não posso contratar um objeto que o objeto que eu já tenho contratado já faça o mesmo que ele faz. Né? Porque eu faço um a mais, né? Uma coisinha a mais. Então, não posso. Então, assim, realmente nós estamos num momento crítico, né? Vivendo um momento crítico, aí tentando achar aí o estado da arte, vamos dizer assim, que é muito difícil. Eu vou passar para você a réplica, né? Ou já é a tréplica, já me perdi aqui, porque já tem muita réplica aqui também. Mas muitos aqui no online estão perguntando, no online é difícil fazer essa pesquisa, quantos de vocês aqui estão nesse movimento, já adotando essa jornada de consolidação? Mesh. Alguém? Não, né? Bem, aqui na nossa pesquisa aqui presencial, ainda não. Era exatamente essa nossa última rodada, além da sua réplica, que eu queria. As empresas estão efetivamente nessa jornada? Vocês estão nessa jornada? Ou isso ainda é uma coisa que todo mundo está falando, mas, na verdade, ainda não iniciou, né? As empresas ainda realmente não estão nesse momento de começar esse processo. O que você acha, Fernando? Então, só para responder aí o nosso amigo, né? Primeiro, obrigado pelo comentário dele. Eu não vou usar a palavra fácil ou difícil. Eu vou usar a palavra custoso. Na minha percepção, quando você começa uma jornada no digital, você tem a oportunidade de pensar uma arquitetura em um contexto mais flexível, mais maleável, uma outra visão arquitetural que a gente tinha até então nos modelos muito voltados para o on-premise, e normalmente essas empresas elas estão trabalhando de uma forma também, enquanto negócio, diferente dos tradicionais. Então, assim, acredito eu que na jornada de uma empresa que nasce no digital, pode ser menos custoso, porque tem a oportunidade de começar a desenhar padrões, e pode ser que daqui a 5 anos, num próximo Security Leader, eu volte aqui e fale assim, aquele cara que começou lá atrás, hoje ele está passando pelo que eu passei, herdando um legado de 50 anos atrás. Então, a minha percepção e a minha colocação foi nesse sentido. Não é de difícil de ser fácil, porque difícil vai ser para qualquer um. Quando a gente fala de segurança, nós estamos falando de limitação, nós estamos falando de penalização, a gente ficou aqui discutindo um painel sobre recompensa ou punição, né? Então, assim, nós tivemos um exemplo didático ali. Para mim, a lição, professor, que fica o exercício de sentar, de investir tempo em escrever aquelas frases repetidas vezes, te fez pensar na sua atitude e mudou o seu comportamento a partir daí pela reflexão que você fez. Agora, respondendo, tá, Graça? Acho que é algo que, para quem falou aí da buzzword, né? A gente discutiu isso também. Acredito eu que várias coisas da discussão do Security Mesh são coisas que já estavam sendo discutidas com outro label. Acho que Zero Trust, por exemplo, nós podemos falar aqui como um grande exemplo de um comportamento que você vê claramente numa arquitetura em malha.
E, sinceramente, acho que está todo mundo com tanta coisa atolada e represada desses últimos 2, 3 anos, de toda essa mudança toda que nós vivemos, que ainda não teve espaço na agenda para analisar o assunto com propriedade, e aí sim, com estratégia, com visão de futuro, com pensamento de negócio, se estruturar para fazer uma jornada para um security mesh eficiente. Vamos para essa rodada final, rapidinho, aí para a gente não atrasar. Security mesh. Você já entrou nessa jornada, você acha que é uma jornada que precisa ser olhada, mas, como você mesmo colocou, com vários pontos aí de inflexão, né? Exato. E eu acho que o cenário Brasil, ele é um cenário que precisa ser olhado de uma maneira diferente. A gente ainda é muito conservador, muito tradicional em algumas coisas. Há um movimento global de mudar isso, a SEC vai deliberar a presença de um executivo de cibersegurança no board para as empresas que têm capital aberto nas bolsas norte-americanas, e eu acho que essa tendência internacional, global e etc., ela vai facilitar um pouco isso, mas a abordagem, a mentalidade ainda no Brasil, ela precisa ser amplamente debatida. Acho que a gente tem que quebrar alguns paradigmas, e a gente precisa sair desse modismo e aprofundar de uma maneira mais responsável, digamos assim, nessa agenda de segurança. Como o Fernando disse, a minha agenda é o seguinte: isso aqui era para ter acontecido há 5 anos atrás. Aí quando você vê 5 anos atrás, você fala, não, cara, 5 anos não dá mais. Não dá para ser JK, não dá para ser 50 anos em 5, mas o que está sendo discutido 50 anos atrás, 5 anos atrás, não faz mais nenhum sentido nos dias atuais. Verdade, a agenda corrida. Jordão, na sua opinião, pelo que você está acompanhando, Security Mesh lá fora, né? Vocês trabalham aí e sei que tem centros aí, né, de excelência, com muita troca de informação, não só sobre ataques, mas também sobre o movimento que as empresas estão fazendo. Na sua percepção, essa jornada é uma jornada que já está acontecendo? Quanto para você é importante falar sobre isso, olhar, pelo menos ter a discussão sobre o momento de iniciar essa jornada? Eu acredito que sim, essa jornada ela já está acontecendo, mas ela acontece de uma forma muito orgânica, por assim dizer. Não é uma empresa que diz, agora nós vamos adotar, e isso já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, quando a gente tinha algumas soluções que elas eram separadas, né? Você tinha lá o seu firewall de borda, quando ainda existia a borda, o perímetro muito bem delimitado, você tinha o seu IPS, você tinha o seu Secure Web Gateway, e agora você tem tudo isso, por exemplo, no Next Generation Firewall. Muitas empresas já fizeram essa transição justamente para simplificar. Eu não preciso ter equipamentos diferentes, soluções diferentes, consoles diferentes, fabricantes diferentes, contratos diferentes, ou seja, uma complexidade maior, porque a gente precisa também simplificar a operação de segurança. Então, o que eu tenho visto nos meus clientes é uma tendência que, claro, já iniciou lá fora, nessas questões onde as empresas novas, que são born in the cloud, elas já nascem buscando algumas plataformas justamente para ter essa consolidação do ponto de vista de segurança, e para as empresas que têm o legado, elas já buscam essa simplificação no momento de ajustar, de simplificar e de atualizar suas arquiteturas de segurança. Perfeito. Esse assunto, como vocês colocaram aqui, é um assunto, eu sempre estou recebendo, vocês sabem, eu faço não só o trabalho no Security Leaders, como também na TVD, com mesas redondas e tal. E a gente sempre recebe solicitações para falar sobre esse processo de consolidação. Então, o que a gente percebe é que existe essa necessidade de realmente falar sobre isso, né? Discutir. Mas, efetivamente, toda vez que eu faço essa pergunta para a plateia, não foi diferente em BH. Eu fiz a mesma pergunta em Porto Alegre, fiz a mesma pergunta no Rio de Janeiro, estou fazendo aqui em BH, eu vou fazer em Recife, Fortaleza, em Brasília, e realmente ainda é muito novo. Mas o nosso papel é exatamente trazer essas tendências e estar conversando sobre elas. Dorimar, nós estamos encerrando, está assim super apertado o nosso tempo, tempo, e para o governo demora mais ainda. Se o pessoal aqui da indústria está falando sobre a dificuldade de entrar nessa jornada, como é que você vê o time aí para o setor público? Rapidinho, Dorimar. Vamos lá. A realidade ela é presente, né? Mas como eu disse lá atrás, a dependência que a gente tem de sistemas legados de outros órgãos, a criação centralizada para a gente, que é do governo, é praticamente inviável, né? Acho que essa
É a mensagem que eu vou passar, sendo rápido e breve para vocês aí. Eu sei, a gente volta a falar sobre isso aí na nossa agenda do Security Leaders, mas uma coisa eu me lembrei. Quando a gente começou o Security Leaders há 13 anos atrás, 15, como o Sérgio diz, né, que a gente começou num formato e depois virou congresso, muitas coisas que nós discutimos lá, eu estou capturando ou recapturando uma série de coisas que nós discutíamos lá, e eu estou percebendo que a maioria delas acabou não evoluindo. Mas algumas que insistentemente nós discutimos, elas realmente evoluíram. Hoje não fazem mais parte da pauta. Então, vamos acompanhar e vamos ver se realmente a gente vai assistir esse momento da consolidação, como Gartner diz, em somente 5 fornecedores, a previsão do Gartner para daqui a 5 anos, segundo ele. Vamos aguardar. Obrigada, pessoal, por esse painel, por essa discussão tão interessante. Fernando, Maurício, Jordão, Dorimar, palmas aqui para todos. Muito obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal.